Trump disse para abrirem o Estreito de Hormuz, senão isso vai acontecer. E agora vamos abrir o Golfo com ou sem ele. Em uma tensão extrema que parecia quase um blefe, de repente os Estados Unidos mostraram força. E num instante, parecia que o bloqueio que o Irã dizia ter foi quebrado. Há semanas, o Irã vinha repetidamente dizendo que colocou minas submarinas mortais em uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Era como se fosse um desafio para todos. Tentem passar e vamos ver o que acontece. Mas hoje, à luz do dia, sem esconder nada, os navios de guerra americanos, fortemente armados, entraram diretamente no gargalo estratégico e saíram como se nada tivesse ocorrido, sem qualquer impedimento ou ataque. Foi aqui que a narrativa começou a se desfazer, porque, pela primeira vez, desde que a tensão começou, houve esse tipo de movimento, aberto, cara a cara e como se não tivessem medo de nada. E isso ainda aconteceu no momento mais crítico para o Irã, porque por trás de todas as ameaças e dramas, agora eles precisam de uma vantagem para negociar, um acordo que eles possam aceitar. Se você observar, mesmo reclamando várias vezes sobre o cessar-fogo e ameaçando recuar caso os Estados Unidos não consigam forçar Israel a cessar as ações no Líbano. No final, os oficiais do Irã também chegaram à mesa de negociações. E não apenas chegaram, eles até chegaram ao Paquistão antes mesmo do avião americano pousar. No dia seguinte, os Estados Unidos chegaram depois. J.D. Vance desembarcou, conversou com os oficiais do Paquistão e entrou direto na conversa. Mais tarde, ainda vamos falar sobre quem veio do lado do Irã, porque isso é uma grande pista de quão sério eles estão. Mas antes disso, vamos voltar para o movimento mais ousado, os navios dos Estados Unidos. Hoje de manhã, 2 navios de guerra americanos passaram pelo Estreito de Hormuz, entraram no Golfo Pérsico e depois saíram novamente. Parece simples, mas na verdade isso é um grande acontecimento, porque desde que começou a confusão, é a primeira vez que navios de guerra dos Estados Unidos entram novamente no Golfo Pérsico. Inclusive, uma mídia estatal iraniana chegou a dizer que isso não aconteceu, que os navios teriam recuado depois de serem ameaçados. Mas se você olhar os registros, eles já foram pegos mentindo várias vezes nas últimas semanas. E não é só isso. Já existem 3 fontes diferentes que confirmaram que o que aconteceu é verdade. Além disso, há dados de satélite e informações de rastreamento que mostram claramente o movimento dos navios. Isso significa que não é especulação, realmente aconteceu. E ainda foi feito em plena luz do dia, uma missão de várias horas em um local visível para o mundo inteiro. Agora a pergunta é, se realmente havia minas na água, por que nada aconteceu? Por que nenhuma explodiu? Por que ninguém impediu? Porque, de acordo com os próprios oficiais americanos, isso não foi coordenado com o Irã, ou seja, eles entraram. E também saíram quando quiseram. Existem muitos possíveis motivos para terem feito isso. Talvez eles só estivessem enviando uma mensagem, que mesmo com a tensão, eles ainda controlam a situação. Pode ter sido uma missão de escolta. Acompanharam um petroleiro entrando e saindo do Golfo Pérsico. Ou também é possível que eles estivessem removendo minas, mas para falar a verdade, ainda não há detalhes oficiais. O que está claro é que, apenas 2 dias antes disso acontecer, um oficial iraniano disse que realmente havia minas. Ou seja, se aquilo era só um blefe, agora foi desmascarado. Se for verdade, por que nada aconteceu? E é aí que gira a maior dúvida de toda essa situação. Será que o Irã ainda tem controle ou o medo das ameaças deles está desaparecendo aos poucos? O Estreito de Hormuz está aberto. Claro, existem restrições técnicas por causa da zona de guerra e por causa de muitas medidas que o Irã adotou durante a guerra, durante essa agressão contra o Irã. Então, existem algumas restrições técnicas. E é por isso, todos os navios que desejam passar pelo Estreito de Hormuz precisam se comunicar com o nosso exército e com os nossos pontos de contato militar lá, por causa das limitações nesse estreito. E esse estreito é muito estreito. Ele está em nossas águas territoriais, além das águas territoriais de Omã, está dentro das nossas águas. Por isso, temos que ser muito cuidadosos com a segurança e proteção dos petroleiros e embarcações. Essas restrições técnicas estão muito relacionadas à situação de guerra e levam tempo para serem removidas. Assim, a passagem segura está garantida.
o Estreito de Hormuz está aberto. Mas é claro, cada petroleiro e cada embarcação deve tomar as providências necessárias com as autoridades iranianas para poder passar com segurança por esse estreito. Agora, de acordo com um oficial iraniano, eles têm um mapa mostrando onde estão localizadas as minas no mar, e por isso dizem que os navios precisam coordenar com eles para poder passar com segurança pelo Estreito de Hormuz. Mas, na verdade, isso é um pouco duvidoso. Segundo o relatório do The New York Times de ontem, o Irã está tendo dificuldade para localizar as próprias minas que colocou, evidenciando um grande problema. Talvez eles realmente não tenham um mapa claro, ou talvez a pessoa que tinha a informação, aquela que realmente colocou as minas, desapareceu ou foi atingida pelos ataques aéreos enquanto se escondia no bunker. Por isso, até agora, também não está claro qual é realmente a situação verdadeira. E é aqui que entra uma teoria que tem circulado nos últimos dias. Alguns dizem que talvez o Irã nem tenha colocado minas de verdade. Talvez eles só tenham dito isso ao público para assustar os navios, especialmente os navios civis. Com medo de que acontecesse novamente, eles ficaram apreensivos no mar e evitaram a área, fazendo toda a rota parecer bloqueada, mesmo que na verdade não haja nenhum perigo real. Mas lembre-se, isso é só uma teoria, não há nenhuma evidência concreta. E para complicar ainda mais as coisas, o próprio Donald Trump fez uma declaração hoje. Segundo ele, os Estados Unidos já começaram a operação para limpar as minas do mar. E não é apenas uma operação simples. Ele afirmou que isso é uma ajuda para países que dependem dessa rota no mundo todo, como a China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros. Ele acrescentou que a única arma que resta ao Irã é o medo, a possibilidade de um navio atingir uma mina. Mas, segundo ele, a maioria dos barcos usados para colocar minas já não existe mais. Estão no fundo do mar. Agora, se você pensar bem, surge uma pergunta estranha. Se realmente houve uma operação de limpeza, por que os 2 navios de guerra que entraram não são conhecidos por terem capacidade avançada para detectar ou remover minas? Talvez não sejam eles que estejam fazendo a limpeza, mas sim outra unidade nos bastidores ou uma operação maior começando. Mas seja qual for a verdade, uma coisa é clara. O simples fato de 2 navios de guerra entrarem e saírem em plena luz do dia, com seus sinais de rastreamento ligados, é uma mensagem muito forte. Porque à medida que o fluxo de navios no Estreito de Hormuz vai voltando ao normal, o controle do Irã também vai diminuindo aos poucos. Por enquanto, eles disseram que não devem passar mais de 15 navios por dia, mas se esse número for ultrapassado, significa que a ordem deles não está mais sendo seguida. E é aí que eles perdem a vantagem nas negociações. E enquanto tudo isso está acontecendo, há outro grande movimento acontecendo nos bastidores. A China está se preparando silenciosamente. De acordo com a inteligência dos Estados Unidos, há planos de enviar novos sistemas de defesa aérea para o Irã nas próximas semanas. E não são equipamentos comuns. Eles são chamados de MANPADS, mísseis lançados do ombro que podem derrubar aviões voando em baixa altitude. Isso é perigoso, pois mesmo pequeno, representa um grande problema para operações aéreas. Na verdade, de acordo com o próprio Donald Trump, o F-15 que caiu recentemente foi atingido por esse tipo de míssil, ou seja, se isso aumentar ainda mais, as operações da Força Aérea dos Estados Unidos ficarão ainda mais arriscadas, especialmente se o conflito voltar a estourar. Mas, no meio de toda essa tensão, há uma boa notícia, ainda que pequena, porque, enquanto os meios militares se movem silenciosamente, também há progresso nas negociações que estão acontecendo no Paquistão. É nisso que se concentra o próximo capítulo da história. Agora, vamos dar uma olhada em quem chegou do lado do Irã. Mesmo que não saibamos o número exato, com base nas estimativas, cerca de 70 pessoas fazem parte da delegação deles. E não é um grupo qualquer, eles estão completos. Há especialistas econômicos, assessores diplomáticos e especialistas em segurança. Quase tudo o que é necessário para negociar já está lá. Até mesmo uma personalidade que o RGC queria incluir há muito tempo, Mohammad Ali Bagheri, também faz parte da delegação. E se você pensar bem, isso diz muita coisa. Significa que não é apenas uma conversa simples. O Irã está levando isso a sério. Eles estão dispostos a negociar, se o acordo for aceitável. Mas o ponto crucial é que, antes de irem ao Paquistão,
já fizeram uma declaração ousada. O líder da delegação disse que, se as duas condições não forem atendidas, eles não irão. Quais são as condições? Primeiro, cessar fogo no Líbano. Segundo, devolver os fundos congelados deles, o dinheiro bloqueado por causa das sanções. Mas adivinha? Nenhuma das duas coisas aconteceu. Até agora não há cessar-fogo no Líbano. Na verdade, os ataques de Israel continuam sem parar. Mais de 200 alvos foram atingidos em apenas 24 horas. E quanto ao dinheiro, segundo autoridades dos Estados Unidos, eles nunca prometeram devolvê-lo. E até agora, nada foi devolvido. Ou seja, 0 de 2. Nenhuma das condições foi cumprida. Mas mesmo assim, o Irã ainda participou da negociação. E não só compareceram, como também trouxeram uma grande delegação. Conversaram por várias horas, mais de 4 horas a portas fechadas, e estavam frente a frente com J.D. Vance, junto com especialistas de ambos os lados. Agora, se você se basear nisso, há um sinal claro. Talvez eles não admitam diretamente, mas parece que o Irã precisa dessa negociação. Porque, se você lembrar, eles disseram publicamente com firmeza que não iriam se as condições não fossem atendidas. Mas isso não aconteceu. No fim, foram eles que viajaram e conversaram. Talvez tenha sido apenas um blefe. Uma tática de pressão de última hora, como se tentassem aumentar as exigências esperando que os Estados Unidos aceitassem. Mas os Estados Unidos não cederam, eles mantiveram sua posição. E o que aconteceu foi que o Irã meio que recuou e disse: tudo bem, tentamos, e continuaram com as negociações. Mas nem todos estão felizes com o que está acontecendo. Especialmente o Hezbollah e o povo do Líbano, para eles, parece que o Irã os abandonou. Depois de declarações fortes, de repente começaram a conversar com os Estados Unidos, enquanto a luta em terra continua. E é aí que tudo fica complicado, porque enquanto o Irã negocia, aos poucos o relacionamento deles com seus aliados também vai sendo afetado. Por enquanto, as conversas continuam, mas ainda não há detalhes claros sobre o que foi acordado, onde eles concordam e onde não concordam. Mas uma coisa é certa, há muito em jogo aqui. E nos próximos dias, saberemos se isso vai terminar em um acordo ou em uma nova fase de tensão ainda maior. Mas espera, vamos mudar de assunto. Já sabemos que o Oriente Médio está uma bagunça. Você sabia que quase 1 milhão de muçulmanos já estão se convertendo ao cristianismo? Se você não acredita, então assista a este vídeo. Hoje, as notícias estão cheias da ameaça de guerra no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, uma revolução está acontecendo em partes da região. Uma revolução de fé em Jesus. Algo surpreendente está acontecendo agora. A maioria dos muçulmanos do Irã está se convertendo ao cristianismo. Imagine um país tão acostumado com tradições antigas. Parece que nada muda, não importa quanto tempo passe. Mas de repente, algo inesperado está acontecendo. No próprio Irã, há uma cena diferente agora. As igrejas cristãs estão cheias, enquanto as mesquitas estão gradualmente perdendo frequentadores. E por causa disso, surge uma grande pergunta. O que está acontecendo no Irã? E neste vídeo, é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no Arvin Polo TV. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar. Nos últimos anos, mais de 1 milhão de muçulmanos no Irã escolheram abandonar sua antiga religião e abraçar o cristianismo. É surpreendente porque, em um país conhecido por ser extremamente rigoroso quanto à lei islâmica, algo silencioso está acontecendo dentro do próprio governo. Muita gente está se perguntando se isso já é o enfraquecimento gradual do Islã radical dentro do país. Quando você ouve a palavra Irã, automaticamente pensa em Islã, e isso é normal. Porque o Irã é o maior estado muçulmano xiita do mundo. E não é só uma maioria muçulmana, né? O próprio governo deles é uma teocracia. Isso significa que quase todas as leis deles são baseadas na religião. Aqui não se pode simplesmente discordar. Qualquer um que violar as regras religiosas deles enfrenta punições severas. Entre os responsáveis por fazer cumprir isso está a chamada Polícia da Moralidade, uma unidade do governo que monitora se as pessoas seguem o código de vestimenta e comportamento islâmico. A Polícia da Moralidade já é controversa há muito tempo devido a relatos de abusos, incluindo casos de mulheres que foram punidas de forma excessiva, apenas por violarem a lei do uso obrigatório do hijab. O hijab é um tecido usado pelas mulheres na cabeça como parte do código de vestimenta islâmico.
Apesar da forte imposição do governo, há sinais de que eles já não têm mais tanto controle sobre o coração das pessoas. 50 mil de 75 mil mesquitas em todo o Irã. Dizem que já estão fechadas porque poucas pessoas entram para rezar. Segundo o clérigo iraniano Muhammad Abu Qasim, a frequência caiu muito. E está claro que há uma grande decepção dentro da sociedade. Enquanto o interesse pelas mesquitas diminui, a tendência oposta ganha força: a disseminação do cristianismo. Sob um rígido Estado Islâmico, existe um movimento secreto que alguns agora chamam de Revolução de Jesus. De acordo com um estudo da CBN e do Ministério Internacional de Rádio The Tide, já chega a 1 milhão o número de iranianos que aceitaram Cristo, segundo o relatório deles. Esse não é um número pequeno. Isso é uma indicação clara de uma mudança no coração de milhões de pessoas. Existem muitas razões para essa mudança. Muitos iranianos já estão cansados das questões políticas, dos problemas econômicos e das restrições sociais. O país está enfrentando dificuldades econômicas. Muitas leis fazem as pessoas se sentirem sufocadas. E devido à rigidez do governo, muitos procuram uma conexão com Deus que seja mais pessoal, mais verdadeira e que traga mais esperança. Para muitos que se convertem, eles sentem que o cristianismo oferece paz, alegria e liberdade que não experimentaram no sistema anterior. Silencioso, mas se expandindo. Devagar, mas firme. E em um país considerado o centro do Islã xiita, uma pergunta ganha ainda mais força. Será que este governo consegue impedir uma mudança que começa no próprio coração das pessoas? Para muitos, o cristianismo oferece uma mensagem oposta ao estilo rígido e punitivo de liderança no Irã. Em vez de medo e punição, o que eles ouvem é sobre esperança, amor, perdão e um relacionamento pessoal com Deus. Coisas que há muito tempo são procuradas por pessoas cansadas de décadas de opressão. De acordo com Todd Nettleton, da Voz dos Mártires, um grupo que ajuda cristãos perseguidos, o problema do Irã hoje é muito profundo. O número de viciados é muito alto, a corrupção é generalizada e mais da metade da população vive em extrema pobreza. Por causa disso, muitos iranianos estão perdendo a confiança na versão do Islã promovida pelo seu governo. A crise econômica também tem um grande impacto. Com as sanções de outros países por tanto tempo, além da má gestão e corrupção dentro do governo, a economia do Irã não conseguiu aguentar. Muitos estão passando fome, sem emprego, e sentem que foram enganados pelo governo que prometeu levá-los a um futuro melhor. O Instituto Gamaan, com sede na Holanda, divulgou uma pesquisa que mostrou que quase 80% dos iranianos já querem um governo democrático. Isso significa que eles já estão cansados da República Islâmica em sua forma atual. A democracia é um governo onde o povo escolhe o líder. Não é a religião ou os líderes religiosos que ditam as regras. Por causa disso, cresce o número de pessoas que procuram outros caminhos, não só políticos, mas também espirituais. E nesse tempo em que procuram uma nova esperança, o cristianismo não é visto apenas como uma religião, mas como liberdade, tanto espiritual quanto social. Para alguns, os países com maioria cristã são símbolo de direitos humanos, igualdade e liberdade. Coisas que eles não experimentam há muito tempo. Por isso, enquanto cresce o clamor por reformas, aumenta também o número de iranianos interessados no cristianismo. Para muitos, essa religião se tornou uma forma silenciosa de resistir ao regime que há muito tempo os reprime. E como era de se esperar, a liderança islâmica não gostou disso. No Irã, é proibido converter-se do Islã para o cristianismo. A pessoa que abandona o Islã é chamada de apóstata. Isso significa renunciar à religião, e no Irã, a punição é severa. Pode ser preso, torturado ou até mesmo enforcado. Por isso, o governo está fazendo de tudo para impedir, porque eles veem o aumento de convertidos ao cristianismo como uma ameaça direta ao poder que possuem. Mas por mais que tentem, eles não conseguem parar o movimento. As igrejas subterrâneas se espalharam, assim como reuniões secretas de adoração e estudos bíblicos online nas redes sociais e outras plataformas digitais. Segundo Todd Nettleton, não é só porque as pessoas estão cansadas do Islã que elas estão se convertendo. Muitos ficaram fascinados pela simplicidade e pelo acolhimento do cristianismo, especialmente pela ênfase na compaixão, no perdão e no relacionamento pessoal com Cristo.
Em um país acostumado ao medo, punição e controle, a mensagem de graça e amor era como uma luz que eles não viam há muito tempo. Para muitos iranianos, a ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus é como uma luz em um quarto escuro. Esse é o tipo de esperança que eles não experimentaram em sua antiga religião, cheia de medo, leis e punição. Em um país onde quase tudo, até o modo de se vestir e agir, é controlado pelo governo. É cansativo viver sem voz e sem liberdade. Por isso, os ensinamentos de Jesus tocam direto o coração deles. Em um mundo cheio de promessas não cumpridas pelos líderes e em um sistema que parece esmagar as pessoas pelo peso da injustiça, as palavras de Jesus são como uma brisa fresca em uma noite quente. Muitos iranianos se apegam às palavras de Mateus 11:28-30 que dizem: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas. Meu jugo é suave e meu fardo é leve." Isso não são só palavras. Para as pessoas que estão exaustas de viver, isso é uma promessa de paz, um convite para descansar, depois de longos anos de sofrimento. Muitos no Irã há muito tempo procuram esse tipo de esperança, uma sensação de que não estão sozinhos e que há um Deus que vê o peso que eles carregam. Em um país onde a opressão e a pobreza parecem fazer parte do dia a dia, o cristianismo está aos poucos se tornando mais do que uma religião. Para alguns, isso é um símbolo de liberdade pessoal, uma forma de respirar e uma silenciosa desobediência ao sistema que há muito tempo os oprime. Para as pessoas cansadas das promessas não cumpridas da teocracia islâmica, aproximar-se de Jesus é como encontrar novamente um espaço para viver. Isso não é apenas uma crença espiritual, mas uma rebelião profunda e pessoal, uma postura silenciosa que diz: "Eu não quero mais esse sistema que nos decepcionou por décadas." O Irã tem oprimido seu próprio povo há muito tempo. A pobreza generalizada, corrupção e uma das maiores taxas de dependência de drogas em todo o mundo. Com tantos problemas assim, muitos iranianos perderam a confiança no governo que prometeu dar-lhes dignidade e justiça em nome do Islã. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, eles encontraram no cristianismo uma mensagem completamente diferente. Uma mensagem sobre amor, perdão, esperança e um Deus que não controla, mas ama. Para muitos, a ideia de um relacionamento pessoal com Deus não é assustadora, não é pesada, não é sufocante. Fica mais humana, mais palpável, mais real. Mas é claro, isso não passou despercebido pelo governo. Para o Irã, o aumento de convertidos ao cristianismo não é apenas uma simples questão religiosa, mas uma ameaça ao próprio alicerce do regime. Este regime foi construído sobre uma interpretação rígida do Islã, então qualquer um que mude para outra fé é visto como um ataque direto à legitimidade deles. E é aqui que tudo fica mais intenso. À medida que o movimento cristão continua a crescer no Irã, a resposta do governo se torna ainda mais rígida. Eles não hesitam. Quando recebem uma denúncia sobre uma igreja subterrânea, eles rapidamente fazem uma batida. Os novos convertidos são presos. Eles são investigados e vigiados de perto. O medo desse regime é claro. Quando alguém encontra esperança e significado fora da versão do Islã que eles controlam, o controle deles sobre o povo é quebrado. Mas mesmo com esse perigo, o número de crentes continua a crescer. Eles usam plataformas digitais, estudos bíblicos online e reuniões secretas para continuar praticando sua fé. Silenciosos, mas firmes. Uma revolução silenciosa, mas cheia de coragem. Em diferentes cantos do Irã, os novos convertidos ao cristianismo compartilham secretamente as mudanças em suas vidas com a família e amigos. Eles sabem que é perigoso, por isso cada palavra, cada mensagem, cada ação é feita com cuidado. Os pequenos espaços seguros que eles têm, como igrejas domésticas escondidas e grupos discretos de estudo bíblico, tornam-se seu refúgio, mesmo que por pouco tempo. Normalmente não passam de 10 a 15 pessoas em um apartamento simples ou em uma casa discreta. Eles entram silenciosamente, um por um. Quando o último convidado entra e eles ouvem a porta sendo trancada, sentem um breve alívio. É como se suas almas pudessem respirar por um momento. Aqui, mesmo que por apenas algumas horas, eles têm uma verdadeira paz.
Mas essa paz também desaparece muito rapidamente. Há momentos em que as autoridades simplesmente aparecem de repente. Rápido, silencioso, organizado, parece uma operação militar. Eles prendem os líderes dos grupos, aqueles que veem como pilares do movimento, sem aviso, sem chance de se esconder. Eles são levados para centros de detenção realmente projetados para destruir o espírito das pessoas. Confinamento solitário, tortura, pressão psicológica incessante. O objetivo do governo é simples: forçá-los a renunciar a Jesus e voltar ao Islã. Lá dentro, as condições são extremamente difíceis, sem acesso à família, sem advogado claro. E muitas vezes o caso deles é baseado apenas em acusações vagas, como agir contra a segurança nacional. E mesmo depois de cumprirem a sentença, o pesadelo não acaba. Eles continuam sendo vigiados. Cada ligação, cada vez que saem de casa, cada pessoa com quem conversam. Tudo é monitorado porque, aos olhos do governo, eles são uma ameaça. Mas mesmo sendo tão difícil, cada vez mais iranianos se sentem atraídos pela mensagem deles. Em meio à corrupção, injustiça e opressão diária, o cristianismo traz esperança e uma sensação de liberdade que eles não sentiam há muito tempo. Mesmo que o governo queira impedir o movimento, eles não conseguem impedir as pessoas de se aproximarem da mensagem que dá vida. Silenciosa, mas poderosa. Perigosa, mas crescendo. Sob vigilância, mas avançando. E o que está acontecendo agora é como um eco do que Jesus disse. Em Mateus 10:22, vocês serão odiados por todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no Irã, muitas pessoas ainda escolhem permanecer firmes até o fim. As palavras de Jesus em Mateus parecem tocar profundamente o coração dos cristãos no Irã. Apesar de uma perseguição quase inimaginável, violência, prisão e, às vezes, coisas ainda piores, eles permanecem firmes diante de cada ameaça que enfrentam, e a coragem e a força da sua fé ficam ainda mais evidentes. É surpreendente, mas enquanto o governo continua com repressão e restrições, muitas famílias e amigos dos convertidos estão se tornando mais compreensivos. De acordo com Todd Nettleton, da Voz dos Mártires, ele diz que frequentemente é isso que as pessoas dizem quando descobrem que alguém que conhecem mudou de religião. Se você encontrou algo que funciona para você, seja Jesus ou outra coisa, tudo bem. O que eu sei é que o Islã não funcionou para mim. Então, fico feliz que você tenha encontrado um caminho melhor. Isso mostra que, mesmo com um governo muito rígido, muitos iranianos comuns não são tão fechados quanto o regime que os governa. E esse movimento, na verdade, não está acontecendo só no Irã. Segundo Don Shank, diretor executivo do The Tide Ministry, o Irã é apenas a ponta de um grande iceberg em várias partes do mundo muçulmano. Aos poucos, também há pessoas despertando e se apegando a Cristo por causa do desejo de liberdade, verdade e esperança. Os relatos do The Tide Ministry são ainda mais surpreendentes. Muitos muçulmanos estão tendo sonhos e visões sobre Jesus. Experiências que se tornam o início de profundas jornadas espirituais. Mesmo que eles não se tornem cristãos imediatamente, esses sonhos os levam a questionar, buscar e, pouco a pouco, abrir seus corações para outra fé. No Islã, o sonho é muito importante. Muitas vezes, eles chamam isso de comunicação divina, ou seja, uma mensagem de Deus. Por isso, quando eles sonham com Jesus, sentem que há algo diferente, uma mensagem, um chamado. Segundo Shank, quase todas as pessoas que passaram por isso dizem a mesma coisa. Só agora percebi o quanto Deus me ama. Antes eu via ele apenas como punição e ira. Quando sonham com Jesus, ele está sorrindo, guiando e mostrando amor. E isso desestabiliza toda a visão de mundo deles. Porque pela primeira vez, eles veem Deus não como um juiz procurando erros, mas como um pai que ama e guia. E por causa disso, muitos começam a se perguntar: será que eu entendi Deus errado? Será que Jesus é a resposta que eu procuro há tanto tempo? Isso se torna o começo de um despertar espiritual, um despertar que o governo não pode impedir, porque começa no mais profundo do coração da pessoa. Os sonhos e visões incomuns sobre Jesus não estão acontecendo apenas no Irã, mas também estão se espalhando por várias partes do mundo muçulmano. Segundo Shank, o que ocorre no Irã faz parte de um movimento espiritual maior, que está, aos poucos,
tornando o impossível possível no mundo muçulmano. No Afeganistão, por exemplo, o risco para os cristãos sob o regime do Talibã é enorme. O Talibã é um grupo extremista conhecido pela rigidez extrema e pela violência que impõe àqueles que violam a lei islâmica. Nessa situação, os cristãos mal conseguem respirar. Eles precisam esconder sua fé, se reunir em segredo e viver como se cada dia pudesse ser o último. Sempre há medo. Medo de que alguém se infiltre no grupo, medo de que alguém os denuncie, medo de que sua fé seja descoberta e paguem por isso com a vida. Segundo Schenck, o preço é muito claro e muito pesado. Aceitar Cristo em um lugar como esse literalmente custa a própria vida. Mas mesmo com esse perigo, eles também recebem relatos de que mais pessoas estão se tornando cristãs no Afeganistão. Não é apenas por causa da religião, mas por causa da busca pessoal deles por Deus. Porque eles querem sentir que são amados, perdoados e aceitos por Deus sem precisar de medo e punição. Outro lugar surpreendente é o Iêmen. De acordo com estudos, o cristianismo está se espalhando lá quase 2 vezes mais rápido do que a média global. Isso é impressionante, especialmente se considerarmos que o Iêmen é conhecido há muito tempo por sua profunda tradição islâmica e por uma grave crise humanitária, guerra, fome e conflitos que parecem não ter fim. Até mesmo na Arábia Saudita, um país conhecido por sua interpretação mais rigorosa do Islã, mudanças também estão sendo notadas. De acordo com Todd Nettleton, embora a situação dos cristãos ainda seja difícil lá, o tom da monarquia está começando a mudar. Começa a surgir o reconhecimento de que a coexistência pacífica é possível, em vez de rejeição total. Isso está muito distante da situação da década passada, quando qualquer tipo de diversidade religiosa era imediatamente eliminada e considerada um crime. Nas redes sociais, o interesse ficou ainda mais forte. Um tweet viral do comentarista conservador Denda espalhou a afirmação de que milhões de muçulmanos estão se tornando cristãos. Isso gerou milhares de reações e discussões online. Há também uma entrevista antiga, de 2000, em que Al-Qahtani teria dito que 667 muçulmanos se convertem a cada hora. Isso equivale a 16 mil por dia e 6 milhões por ano, mas por maior que esse número pareça, não há evidências suficientes para apoiar esse dado. Mesmo assim, as histórias reais do Ministério The Tide, da Voz dos Mártires e também os testemunhos pessoais de novos cristãos confirmam que realmente está acontecendo uma grande mudança espiritual atualmente. Muitos estão se tornando cristãos não por causa das estatísticas, mas por experiências pessoais, sonhos, visões ou simplesmente por buscarem esperança. Para muitos novos crentes no Oriente Médio, o que está acontecendo com eles não é apenas uma mudança pessoal. Eles sentem que fazem parte de um movimento maior de Deus. Uma onda silenciosa, pronta para mudar não apenas a vida das pessoas, mas também o destino de muitas nações que há muito tempo são chamadas de redutos islâmicos. Nos lugares que o mundo acha impossível de mudar, o Espírito Santo continua agindo, silencioso, mas poderoso, e as vidas transformadas continuam provando que nenhum muro, cultura, governo ou tradição pode impedir o agir de Deus quando ele decide agir. A mensagem da Bíblia, o chamado de Deus para que todas as pessoas sejam salvas por meio de Jesus, pode atravessar qualquer país, cultura ou fronteira. Onde quer que ela chegue, tem um efeito diferente. É como se atingisse diretamente o coração das pessoas que há muito tempo procuram esperança. Por isso, esse movimento não está limitado a um só país. Não é só o Irã ou só o Oriente Médio. Isso prova que o amor de Deus é universal, amplo e não faz distinção. Dá esperança para as pessoas que há muito tempo vivem sob opressão, injustiça e falta de esperança. Para muitas pessoas no Oriente Médio, conhecer o amor incondicional de Deus é como abrir a porta para um mundo que elas nem sabiam que era possível. Em vez de viverem com medo de serem punidas por Deus a cada erro, elas estão gradualmente conhecendo Deus como misericordioso, perdoador e próximo. Um Deus que realmente se importa com eles. Isso não é apenas uma simples mudança de crença. O que está acontecendo está causando repercussões, mudando gradualmente a cultura, a perspectiva e o próprio tecido social da região. O Oriente Médio, que há muito tempo é visto pelo mundo como um lugar resistente à mudança,
está lentamente passando por uma transformação espiritual silenciosa, mas clara. À medida que mais pessoas aceitam a salvação através de Jesus, o cenário espiritual de toda a região também está mudando gradualmente. Essa transformação está enraizada em uma mensagem que traz liberdade, verdade e luz para lugares que há muito tempo estão cobertos pela escuridão. E mesmo que haja forte oposição, mesmo que aqueles que tentam impedir sejam cruéis, a obra de Deus continua imparável. O amor dele continua entrando nos corações, a verdade dele continua trazendo luz. E a esperança que ele oferece está pouco a pouco retornando para as pessoas que antes estavam cheias de medo e sem direção.